coisa boa, não é? Que coisa boa. Nós costumamos dizer em nossa comunidade de fé que o ponto mais alto do nosso culto, da nossa celebração, é quando a gente aperta a mão do outro, quando a gente dá um abraço, quando a gente contempla um sorriso, porque a gente começa a se identificar com gente, e é nessa relação com o outro que a gente percebe profundamente o amor de Jesus. Não são as canções apenas, nem a palavra que a gente vai ouvir agora, mas o ponto mais alto é esse relacionamento que a gente tem com o outro. Convido você a ouvir dois textos, apenas ouvir dois textos que eu tenho para te falar agora, e preste atenção como são textos significativos à nossa vida. O primeiro deles que eu leio, a gente encontra lá no livro dos Salmos, versos 9 e 10, não precisa abrir não, só ouça, diz assim: todos os dias passam debaixo do furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e vai voando. Esse texto está dizendo que a vida, ela é curta. E ela passa muito rápido, rapidamente. A vida é curta. Um outro texto, esse agora no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz assim: da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, enfrenta o juízo. Percebam comigo, o primeiro texto diz que a vida é curta, ela passa muito rápido, não é? O segundo está dizendo que a vida é uma só. O que faremos então diante desses dois fatos bíblicos ditos a nós? A vida é muito curta e a vida é uma só. Diante disto, eu quero convidar você para nós fazermos uma revisão de vida. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, revisão de vida. E eu convido você agora a ler comigo o texto que Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, verso 6 e o verso 7, tá bom? Leia comigo aqui. Tem como projetar aqui essa imagem? Pronto. Vamos ler todos juntos? Todos juntos, vamos lá. Vamos ler mais bonito, mais uma vez, vamos lá, mais uma vez. A vida é curta, o que mais? E a vida é uma só. Bom, se a vida é curta e a vida ela é uma só, a gente precisa fazer uma revisão de vida, porque se ela é curta e é uma só, eu preciso viver de forma melhor. Concorda comigo? Então eu quero convidar você a fazer uma revisão de vida. E o texto do apóstolo Paulo, esse texto que a gente está lendo aqui, que a gente acabou de ler, a gente encontra um homem que faz isso. Ele faz a sua revisão de vida. E nessa revisão de vida que ele está fazendo, algumas coisas são necessárias para nós pensarmos juntos. A primeira delas, ele diz: eu estou entregando a minha vida como oferta. A minha vida está sendo derramada como libação, em algumas versões, e outra versão sendo derramada. A alusão que o apóstolo Paulo faz é uma referência ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, quando o sacerdote derramava
o vinho sobre o altar, e ali era uma oferta a Deus. Ele está preso pela prisão romana, ele está agora sob a responsabilidade de deixar um legado, e ele escreve a sua carta a um jovem pastor, Timóteo. Ele está em uma prisão insalubre, ele está em um lugar frio, ele está em um lugar horrível para se estar, e ali só se saiu, segundo a história, para duas formas de existência, ou não existência, diríamos. Saía para a morte, ou saía consumido pela lepra. E o apóstolo Paulo, neste lugar, ele faz uma revisão de vida. E ele diz que sua vida está sendo entregue. E ele fala que entregue como oferta. Não é qualquer oferta, é uma oferta dada a Deus. E ele diz mais, ele diz: combati um bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Bom, qual ou que tipo de combate nós estamos envolvidos? O apóstolo Paulo faz uma avaliação da sua vida, dizendo que combateu um bom combate. Logo, ele está afirmando que também existe um mau combate. Ele combateu um bom combate. A pergunta que a gente pode tirar da referência de Paulo é: em que tipo de combate nós estamos envolvidos, já que a nossa vida é curta e ela é uma só? Em que tipo de combate nós estamos envolvidos? Paulo sabia muito bem qual era o tipo de combate. Esse combate que ele está falando não se refere a um combate, uma ideia de guerra, mas a um combate, mais a palavra combate na estrutura grega significaria dizer mais como um atleta, como desportista, como aquele que corre, como aquele que tem um objetivo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo que ele combateu o bom combate. Qual é o combate? Ou que tipo de combate você está envolvido em sua vida? Qual é o tipo de combate que você tem dedicado à sua vida? Olhando para a história, nós encontramos homens que dedicaram suas vidas ao outro, que dedicaram as suas vidas a pensar acerca do outro. Nós temos, por exemplo, o Martin Luther King Jr., lá nos Estados Unidos, pastor batista, prêmio Nobel da Paz, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Até hoje ele é lembrado historicamente. Qual foi o combate do Martin Luther King? Dedicar a sua vida em favor de outros. O Tiradentes disse que se mil vidas ele tivesse, 1000 vidas ele daria em favor da pátria. A gente tem o Viktor Frankl, um médico, psiquiatra, que atuou nos campos de concentrações do nazismo, e ali ele dedicou a sua vida a cuidar de pessoas e de gente. Nós temos o Dietrich Bonhoeffer, alemão também, do campo de concentração. Ele entregou a sua vida, ele foi morto ali. Ele teve a chance de sair, mas ele preferiu estar lá, lutando por uma causa nobre. Esse era o combate do Dietrich Bonhoeffer. Quando a gente olha para a história, nós vamos encontrar vários tipos de pessoas que desenvolvem diversos tipos de combate. Mas a grande pergunta é: qual tipo de combate eu estou envolvido em minha vida, já que ela é curta e ela é uma só? Em 1888, um homem chamado Alfred Nobel, ele acordou em uma das suas manhãs, ele estava na França, e ele abriu o jornal, e no noticiário ele encontrou um fato que jamais imaginaria encontrar. Ele encontrou no obituário deste jornal francês o título que chocou a sua alma.
o título que faria ele mudar toda a sua vida. O mercador da morte morreu. E ele começou a ler, e esse obituário, essa biografia, eu diria, falava acerca dele mesmo, talvez o único homem na história capaz de ler o seu obituário ainda em vida. Mas o que aconteceu? Houve uma explosão e o seu irmão havia morrido. E acharam que o Alfred Nobel tinha morrido. E então o jornal francês escreveu esse obituário e ele começou a ler. Quando ele começou a ler, ele começou a ver o que as pessoas pensavam sobre ele, o que as pessoas diziam sobre ele. Eu não sei se você está familiarizado com esse nome do Alfred Nobel, um homem que dedicou a sua vida a estudar sobre explosivos, o homem que inventou a dinamite, um homem que aquilo que ele inventou foi instrumento para matar muita gente, promover muita guerra. E quando ele leu esse obituário, ele começou a avaliar a sua vida e perceber qual tipo de combate que ele estava vivendo a sua vida, qual a maneira que ele estava vivendo, e ele fez uma revisão de vida. E a partir daí, ele deixou uma fundação e deixou quantias enormes em dinheiro, e é a partir daí que surge o prêmio chamado Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel de Ciência, de Literatura, é o Prêmio Nobel. Ele dedicou parte da sua estrutura financeira para poder beneficiar e ajudar pessoas, já que naquele obituário estava dizendo que se ele realmente tivesse morrido naquela hora, ele seria aquilo tudo, aquele monstro que estava dizendo. A proposta que eu tenho para você nesta noite é: não espere estar num leito de morte, próximo à morte, ou talvez findar a sua idade, já fragilizado pela idade. Hoje você e eu, nós temos a possibilidade de entender que a vida ela é curta e é uma só. E assim como Paulo, fazer uma revisão de vida. E a pergunta é: em qual tipo de combate? Em qual tipo de combate você está envolvido em sua vida? Qual o legado que você vai deixar? O que as pessoas dirão em seu túmulo? O que elas dirão no seu funeral? E isso é importante, porque não basta apenas começar bem, temos que chegar ao fim. Viver significa conferir sentido à vida. E o sentido da vida transcende a nossa própria história. O sentido da vida, quem dá ou quem traz, são as escolhas que nós fazemos da maneira como nós estamos vivendo. Que tipo de combate você está vivendo? O bom combate, Paulo também fala de um bom combate, porque obviamente existe o mau combate. E qual é o mau combate? O mau combate, segundo as narrativas da Bíblia, a gente vai perceber que o mau combate é aquele combate no qual as pessoas entram apenas pensando em si mesmas. O mau combate é aquele homem, aquela mulher que vive a sua vida desprezando as outras pessoas, vivendo uma competição desenfreada, uma competição sem fim. O mau combate é aquela vida feita para produzir e consumir. O mau combate é quando nós damos mais sentido às coisas do que às pessoas. O mau combate é quando nós vivemos a vida em um eterno disfarce, mostrando aquilo que nós não somos para que o outro seja ou tenha um olhar agradável sobre mim. O mau combate é querer ser perfeito, quando na verdade, ser perfeito não é a nossa índole. Nós somos seres imperfeitos e finitos. O mau combate é quando eu estabeleço um ritmo para mim mesmo e que eu não consigo mais caminhar e nem trilhar. Isso é um mau combate. E o resultado do mau combate, doenças psicossomáticas.
O resultado do mau combate, vidas à base de ansiolíticos, Rivotril. O resultado do mau combate é infelicidade. O resultado do mau combate é uma vida amargurada. O resultado do mau combate é a insatisfação com as pessoas à sua volta, consigo mesmo e com o que tem. O resultado do mau combate é a ingratidão, é a falta de contentamento. O resultado do mau combate é a doença física. Portanto, se esforçar para alcançar uma corrida que o autor Eclesiastes já disse que não faz sentido nenhum. Eclesiastes, o autor na Bíblia, ele vai dizer que proveito tem um homem de todo o seu trabalho no que se fadiga debaixo do sol. E ele vai justificar essa fala. Por quê? Que proveito tem? Porque nada parece mudar. E o autor de Eclesiastes vai dizer que geração vai e geração vem, mas a terra permanece. E ele vai dizer que se levanta o sol, e o sol se põe e volta ao seu lugar. E ele vai dizer que o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Envolve-se e revolve-se na sua carreira e retorna para o seu ciclo normal. Todos os rios, diz o autor de Eclesiastes, correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O autor está dizendo que nada parece mudar. Se você olhar a vida, a existência, a estrutura histórica do ser humano, você vai perceber que é um ciclo infinito que corre, que produz e sempre reduz à morte. E o que se tem? O legado que se deixa, a forma como se viveu a vida. A neurociência já tem atestado de que as pessoas, elas não têm medo de enfrentar a morte, pelo objeto da morte ou pela não existência. Não. As pessoas têm medo da morte, porque elas têm medo de alcançar essa finitude sem ter obtido sentido algum em suas vidas. Percebam que homens que são bem consigo mesmos, mulheres que são bem consigo mesmas, elas conseguem enfrentar a morte e encarar a morte como uma coroa, como uma vitória, assim como o apóstolo Paulo está dizendo, está na prisão romana, fria, insalubre, que só sai consumido pela lepra ou para morrer. Nero está lá fora arrancando os cristãos e matando os cristãos, porque disseram que o fogo que colocaram em Roma, ele pôs a culpa nos cristãos. Paulo sabia que o destino dele era a morte. Se não fosse a morte ali dentro, era a morte lá fora. E qual é a avaliação que ele faz? Eu combati um bom combate. Ele faz uma revisão de vida. Para que essa correria toda que você tem? Para acumular riquezas, para ter bens e trazer conforto. Só que a sociedade do consumo e do desejo é como enxugar gelo. O teu desejo nunca vai ser saciado, porque quando você lutou para comprar aquela casa que você comprou, você já passou um tempo com ela não te satisfaz mais, e você quer mais do que aquilo que você tem. Aquele carro que você pegou aquela Bíblia dessa grossura e colocou debaixo do braço e pagou em 60 meses, esse carro aí, quando você termina de pagar, ao invés de se alegrar, glória a Jesus que eu paguei, o que você vai fazer? Vai comprar um outro, não porque você precisa, mas você vai comprar um outro porque um outro é melhor do que outro e mais outro, e assim vai sendo, vai levando a vida. E para isso você tem que trabalhar mais, tem que fazer mais horas extras de trabalho. Para isso você tem que sacrificar a família, sacrificar os filhos. Para isso você tem que fazer às vezes negócios obscuros. Qual o sentido de tudo isso? Esse é o tipo de mau combate. Esse é o mau combate que você não quer chegar ao final da sua vida para olhar para trás e pensar: verdade, a vida é curta, é uma só, e eu não soube vivê-la. O autor de Eclesiastes diz, além de dizer que a vida nada muda, é o mesmo ciclo infinito, ele vai dizer que na vida nada parece satisfazer. Capítulo 1, verso 8: todas as coisas são canseiras, tais,
que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Após o ciclo da natureza que se repete, vem a vida que é uma mesmice, é uma rotina sem fim. Amanhã você vai acordar cedo e arrumar os meninos para ir para a escola, como a outra segunda-feira passada, e como a terça, e como a quarta, e como a quinta. E vai ser aquele corre-corre doido, aquela corre, pega para lá, pega para cá. Os meninos vão dormir mais tarde hoje, não vão querer acordar mais, como nos dias comuns. E a terça-feira vai ser do mesmo jeito. Você vai chegar na sua empresa, no seu trabalho, você vai encontrar gente falando no final de semana, que saiu, que bebeu, que foi para a festa, que isso, que foi bom, foi para a igreja. E a rotina da vida vai continuando. A vida, segundo Eclesiastes, é névoa nada. A tradução para a gente é vaidade. Ou seja, não confere sentido nenhum. Não existe sentido na vida. A vida é um ciclo infinito de coisas que se repetem. Quem traz sentido à vida é o ser humano, é o indivíduo, é a pessoa, sou eu e você. Você quer ainda continuar no mau combate? Ou você quer fazer o bom combate? Aí o autor ainda vai mais à frente de Eclesiastes, e ele vai dizer o seguinte, que nada é novo debaixo do sol. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, e se tornará a fazer. Palavras do autor de Eclesiastes. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, diz ele. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Não tem nada novo. Você compra um carro e fala assim, você e eu, bobão que somos, meu carro é um carro novo. Seu carro é um carro que foi produzido em uma escala e ele é 0 quilômetros. Mas não é novo porque a ideia não é nova. Todo carro, por mais tecnológico que seja, a ideia é o motor de combustão interna. Tal qual a primeira ideia quando surgiu. A ideia primeira é a mesma, não mudou. Existem adequações. Aí você compõe uma música. Tudo que você tem relacionado à música remete a gente lá atrás. Os mais perto de nós. Mozart, Bach, Beethoven, Chopin e por aí vai. Tudo que você pensa sobre a psicologia, sobre a arte, Michelangelo. Olha só, essa turma toda tiveram a ideia e ao longo da história a gente desenvolve a ideia. Nada novo há debaixo da terra. Isso é Deus falando, porque a gente não tem como dizer embaixo da terra. Não tem. A gente diria em cima da terra ou na terra. Não existe nada novo. É uma ilusão que a gente tem. O autor continua e fala assim, se não tem nada novo, eu vou buscar alguma coisa, porque nada parece mudar, nada parece satisfazer, não tem nada novo debaixo do sol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar algo novo. E o que eu vou buscar de novo? Eu vou buscar agora a minha relação e a minha postura diante da vida. Aí está o segredo do bom combate. Essa palavra é para que você entenda que a nossa vida, ela não é uma vida para ser gasta de qualquer jeito, de qualquer maneira. É uma só. E passa muito rápido. A prova disso é que você chega no espelho e você olha e fala assim, nossa, um cabelo branco. Nossa, uma ruga aqui a mais que eu não tinha visto semana passada. Nossa, parece que eu engordei uns quilos. Pois é. Imagine que um dia desse nem filho você tinha. Um dia desses, você ainda tinha cabelo. Um dia desses, você não era desse jeito que você está aí hoje. Isso foi ontem. A vida passa muito rápido. Em que combate estamos envolvidos?
Decida combater, como diz o apóstolo Paulo, o bom combate. Segunda coisa que o apóstolo Paulo traz no seu texto de revisão de vida, de reflexão, Paulo vai dizer: combati o bom combate, mas ele diz que acabou a carreira. Carreira aqui é a maneira e a forma como nós estamos inseridos na vida. Isso é carreira. E qual é a questão que o apóstolo Paulo traz nesse momento para a gente? O que ele traz para nós? Qual é a carreira que nós estamos propondo para nós mesmos? Como viver a vida? Primeiro é qual tipo de combate? Em que tipo de combate eu estou envolvido? E agora a pergunta é: em qual jeito ou qual maneira de viver a carreira que eu estou estabelecendo para mim? Não é carreira profissional, não é isso que eu estou falando. Paulo está falando de carreira, é conferir sentido à vida. Qual tipo de carreira você propôs para a sua vida? Não, eu propus, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou. É mais ou menos isso, é você traçar uma meta de vida, para onde você vai. Porque quando você busca um tipo de carreira, não é simplesmente aquilo que você imagina para você. Não é aquilo que eu imagino para mim, mas é aquilo que Deus designou para mim e para você. Você entendeu agora a diferença? Não é um projeto apenas meu, é um projeto de Deus, em que eu preciso me encaixar nele para viver. Qual tipo de combate eu estou vivendo? Na minha relação, no meu dia a dia. E qual é o tipo de carreira, o modo como eu vou caminhar a minha vida, eu tenho. Jesus, diz Paulo, é quem ele dedicou a vida. Jesus, ele escreveu aos Filipenses, quem ele olha firmemente, o autor e consumador da sua fé. É para Jesus que ele olha. É em Jesus que ele encontra força para caminhar. É em Jesus que ele encontra força para levantar todas as manhãs. Não é a força do trabalho que confere a ele o sentido da vida, mas é Jesus. Não são, por melhores que sejam, não são os nossos filhos que conferem o sentido para a gente acordar e viver o dia pela manhã. É Jesus. Não são as obrigações que nos fazem trazer a força do sentido para poder caminhar pela manhã. Também não são. Também não é o cumprir do dever apenas, mas quem me faz acordar todos os dias pela manhã, pisar os pés no chão e ter forças para caminhar e vigor, vitalidade, é Jesus. É Ele que traça a minha carreira e a sua carreira, segundo Paulo está dizendo para a gente. E por fim, uma última coisa que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Em que ponto da carreira nós pretendemos chegar? É a pergunta anterior. Em qual combate nós estamos envolvidos? Qual desses combates nós estamos envolvidos? Agora é, como lidamos com a fé que um dia decidimos abraçar? Combati um bom combate, acabei a carreira, cumpri o propósito da vida, Jesus é minha vida, e agora guardei a fé. Como lidamos com a fé que um dia nós decidimos abraçar? Como é que você lida com a fé que um dia você decidiu abraçar? Como é que você lida com ela? Num elemento religioso envolvente apenas, domingo eu vou à igreja, quinta-feira eu vou à igreja e volto.
É essa relação de fé apenas que você precisa ter? Não é. Como lidamos com a fé que um dia decidimos abraçar? Como lidamos com essa fé? A fé está desassociada da minha vida profissional. A fé é para a igreja, a fé é para a religião. Então a gente faz aquele pensamento dualista: vida secular e vida cristã. Não! A nossa fé, ela deve ser aplicada em todo o nosso contexto de vida. Deus nos ensina através de tudo e em todos os momentos e em todas as coisas. A fé está intrinsecamente ligada a nós em todas as nossas relações. Por isso, como lidamos com a fé que um dia decidimos abraçar? Como é que você está lidando com ela? A vida é uma só e a vida passa rápido. Qual tipo de combate você tem vivido? Qual a carreira que você tem proposto para você? E como você tem lidado com a fé que um dia você decidiu abraçar? São perguntas que te ajudarão a fazer uma revisão de vida. Não deixa para a última hora, quando no leito de dor, pressentindo a morte, quando imaginando que as sombras da morte estendem as suas mãos sobre você, você agora e fala assim: é verdade, podia ter vivido de forma melhor. Que proveito tem isso. Assim como o Alfred Nobel, ele revisou a sua vida porque viu um obituário. Convido você a revisar a sua vida por olhar Paulo, o apóstolo, que disse que combateu um bom combate, que ele acabou a carreira e que ele guardou a fé. Convido você de pé a orar junto comigo agora. E nesta oração conversar com Deus, dizer para Ele a tua forma de viver, o teu jeito de viver. Como você tem vivido a sua vida? A vida é curta e é uma só. Pergunta a pessoa do lado, qual tipo de combate você tem vivido? O bom combate ou o mau combate? O que você tem feito com a fé que um dia você abraçou? Qual é a carreira proposta para você? Que carreira é essa? Não é a que você pensou para você, é a que Jesus Cristo pensou para você. Deus, nesta noite, nesta hora, ouvindo sobre esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, em momentos, instantes finais da sua vida, a gente consegue compreender um homem que fala com força, com vigor e com propriedade, dizendo que combateu o bom combate, e que ele cumpriu a sua carreira, a sua tarefa, o seu propósito, e que a fé foi guardada, a fé não foi perdida, a fé não foi deixada de lado, a ética do Cristo não foi negociada. Senhor Jesus, nós temos pessoas aqui nessa noite. Nós temos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, pessoas amigas, pessoas que talvez estão vindo pela primeira vez numa igreja evangélica, ou aqui pela primeira vez. A gente sabe que a vida, ela é passageira, a vida não confere sentido se nós não dermos sentido a ela. A gente sabe, Senhor. Mas nós somos envolvidos todos os dias em processos e mais processos diários, em uma rotina em que a gente não para refletir. Estamos debaixo de 3 maldições: a maldição do barulho, que inibe ouvir a tua voz; a maldição da pressa, porque a gente não consegue dedicar tempo ao Senhor; e a maldição da
superficialidade, tudo é muito superficial, não é profundo. Mas nesta noite, instigados a pensar sobre as nossas vidas por este texto, pelo apóstolo Paulo, nós queremos fazer uma revisão de vida, Senhor. Estamos de fato combatendo um bom combate ou um mau combate? É aquilo que fazemos, Deus. Que carreira, Senhor, é essa que nós estamos seguindo? Que caminho da vida estamos trilhando? E o que nós estamos fazendo com a fé que um dia nós escolhemos abraçar? Deus, o mundo enxerga as pessoas em duas categorias: os fracassados e os bem-sucedidos. O Senhor Jesus ficou ao lado dos fracassados, aqueles que não tinham chance de caminhar a vida. Deus, que esse pensamento que nos vem de uma sociedade dizendo: olha, se você não fizer isso, você vai ser um fracassado. Se você não obter essa bênção, não tiver esse patrimônio, você será um fracassado. Se você não alcançar X na sua vida, não tiver isso, você é um fracassado. Não nos deixe ser levados, Deus, por esse tipo de categoria de pensamento, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, a quem nos deu a vitória, aquele que derramou o seu sangue, e esse sangue vertido na cruz nos confere o sentido da vida, não o consumo, não o dinheiro, não os bens materiais, não o ritmo frenético, não os diplomas acadêmicos colecionados, guardados na gaveta. Não, o Senhor Jesus é quem traz o sentido para a nossa vida. Deus, nós não queremos perder a nossa vida, ela é curta e é uma só. Ajuda-nos, Pai, a viver de maneira melhor a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a viver graciosamente, não serpenteando pela vida, mas andar de forma em que olhamos para o Senhor em todo o tempo e dizemos: Deus, somos Teu, somos criaturas Tuas, Senhor. Muito obrigado, feliz somos em Ti, Deus. Feliz nós somos em Ti, Pai, não pelo que temos apenas, nem pelo que iremos ter, mas feliz pelo que nós somos, regenerados, transformados, amados, abraçados, cuidados pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Cante ao Senhor agora e exalte esse Deus verdadeiro, que nos ensina o bom combate e nos chama a um bom combate nesta vida. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? É de Deus, é dele, por Ele e para Ele, todas as coisas. Louve ao Senhor.